Um desafio ousado, feito em tom de brincadeira pela CEO, tornou-se o ponto de virada que ninguém esperava. O mecânico humilde e negro provou que competência transcende qualquer barreira social ou preconceito. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A chuva castigava o asfalto de Millbrook quando Sarah Wellington saiu do seu veículo luxuoso, sentindo a água gelada escorrer impiedosamente por seu rosto perfeitamente maquiado. Seus saltos afundaram na poça de água enquanto ela observava, incrédula, a fumaça que saía do capô. O silêncio do motor era ensurdecedor. Talvez o primeiro não genuíno que a vida lhe apresentava em anos. A executiva tentou usar o celular, mas não havia sinal naquela parte remota do meio-oeste americano. Praguejou baixinho, sentindo o controle escapar por entre seus dedos perfeitamente manicurados. O vento cortante chicoteava seu blazer encharcado enquanto relâmpagos rasgavam o céu, iluminando momentaneamente a estrada deserta. Foi quando avistou, a cerca de 200 metros, uma pequena construção com uma placa desbotada e uma luz amarelada que tremulava na janela. Sarah respirou fundo, ajeitou a postura como fazia antes de entrar em reuniões decisivas e caminhou determinada em direção àquele que parecia ser seu único refúgio. A campainha da porta soou quando ela entrou na oficina simples, pingando água por todo o chão de concreto. O aroma de óleo e metal preenchia o ambiente modesto, tão diferente dos escritórios perfumados de Chicago aos quais estava acostumada. "Posso ajudar?" A voz grave e calma veio de um homem que emergiu da área dos fundos, limpando as mãos em um pano já manchado de graxa. Michael Jackson tinha olhos gentis que contrastavam com as mãos calejadas pelo trabalho árduo. Vestia um macacão surrado com o nome da oficina bordado no bolso. E seu semblante transmitia uma tranquilidade que Sarah não encontrava em seu círculo social há anos. "Meu carro quebrou na estrada", ela respondeu, tentando manter o tom autoritário que usava com seus subordinados. "Preciso que seja consertado imediatamente." Antes que o mecânico pudesse responder, uma pequena figura surgiu atrás dele. Emma Jackson, uma menina de aproximadamente 8 anos. Usava um pijama xadrez azul e segurava firmemente um caderno de desenhos colorido contra o peito. Seus olhos curiosos estudavam a visitante encharcada com uma mistura de fascínio e timidez. "Papai, ela parece uma princesa molhada", sussurrou a criança, não baixo o suficiente para que Sarah não ouvisse. A CEO, acostumada a ser chamada de senhora ou chefe, sentiu algo desconfortável se remexer dentro dela. Ali, pingando no chão de uma oficina desconhecida, sob o olhar curioso de uma criança e a avaliação calma de um mecânico, Sarah Wellington percebeu que seu título e conta bancária não significavam absolutamente nada naquele momento. Sarah Wellington bateu o salto fino contra o piso de concreto da oficina enquanto puxava um maço de notas de $100 da bolsa de couro italiana. "Quanto você quer para consertar isso agora? Tenho uma reunião crucial em Chicago amanhã cedo e não posso me dar ao luxo de esperar", ela declarou, estendendo o dinheiro como quem oferece uma solução infalível. Michael Jackson limpou as mãos sujas de graxa em um pano desgastado e olhou para a CEO com uma tranquilidade desconcertante. Seus olhos gentis não demonstravam qualquer impressão com a quantia oferecida. "Sinto muito, Sra. Wellington, mas aqui na oficina temos um sistema. Cada máquina tem seu tempo e cada erro, seu preço. Seu veículo precisa de diagnóstico completo antes de qualquer conserto", respondeu ele, recusando o dinheiro com um gesto simples. A executiva piscou 2 vezes, como se processasse uma informação em língua estrangeira.
Em seus 15 anos, liderando corporações, nunca havia encontrado um obstáculo que não pudesse ser removido com a quantia certa. Você não entende, insistiu ela, acrescentando mais notas à pilha. Posso pagar o triplo da sua taxa normal. Só preciso que o carro esteja funcionando até amanhã. O mecânico sorriu, mas manteve-se firme. O dinheiro não vai fazer as peças chegarem mais rápido, nem vai me ajudar a identificar o problema corretamente. Algumas coisas simplesmente levam o tempo que precisam levar. Sarah guardou o dinheiro na bolsa com movimentos bruscos, sentindo o rosto esquentar de frustração. A chuva continuava a cair lá fora, criando uma prisão líquida ao seu redor. Pela primeira vez em anos, ela estava completamente sem controle da situação. Quanto tempo, então? Perguntou. Tentando manter a compostura. Posso começar o diagnóstico agora, mas só terei respostas pela manhã. Dependendo do problema, talvez precise encomendar peças, explicou ele, já se dirigindo ao capô do automóvel com ferramentas em mãos. A CEO observou, impotente, enquanto o homem trabalhava em seu próprio ritmo, metódico e calmo. Não havia pressa em seus movimentos, apenas precisão. A pequena Emma apareceu na porta que ligava a oficina à casa. Observando a cena com curiosidade infantil. Papai sempre diz que não adianta correr com as máquinas, comentou a menina, sorrindo para a visitante frustrada. Sarah checou o celular, sem sinal, verificou o relógio. Quase 8 da noite. Olhou pela janela. A tempestade só piorava. Estava presa ali, em uma pequena cidade do meio-oeste, à mercê do tempo e da paciência de um mecânico que parecia imune ao poder do dinheiro. E o pior, ele nem parecia estar fazendo aquilo para provocá-la. Simplesmente seguia seu próprio código, seu próprio ritmo, como se o mundo lá fora, o mundo de Sarah, não importasse tanto assim. Emma Jackson, a pequena filha do mecânico, observava com olhos curiosos a visitante encharcada. O salto fino da mulher fazia um barulho estranho no piso da oficina, e seu olhar perdido parecia tão fora de lugar quanto um peixe no deserto. "Dee quer chocolate quente enquanto espera?" perguntou a menina, balançando seu caderno de desenhos. "Papai sempre diz que chuva pede algo quentinho." Sarah Wellington hesitou. Sua agenda mental gritava sobre compromissos perdidos e reuniões canceladas, mas algo na sinceridade daqueles olhos infantis a desarmou completamente. "Acho que sim", respondeu, surpreendendo a si mesma. A cozinha nos fundos da oficina era pequena, mas aconchegante. Canela e cacau misturavam-se no ar enquanto a criança mexia a bebida com uma colher de pau gasta pelo tempo. Michael sorriu de longe, assentindo em aprovação silenciosa enquanto continuava a examinar o motor do veículo. "Faço o melhor chocolate da cidade", gabou-se Emma, estendendo uma caneca lascada para a executiva. "Até a senhora Maggie do restaurante diz que o meu é especial." O primeiro gole foi como um abraço por dentro. Sarah não se lembrava da última vez que havia tomado algo preparado com tanto carinho. Em Chicago, seu café vinha em copos descartáveis, entregues por assistentes apressados entre uma reunião e outra. "Você gosta de carros?" perguntou Emma, abrindo seu caderno de desenhos sobre a mesa de madeira. "Desenho todos que papai conserta." As páginas revelavam automóveis coloridos, alguns reconhecíveis, outros puramente imaginários. Todos com detalhes surpreendentes para uma criança daquela idade. Entre os veículos havia também animais, cavalos, cachorros e um gato particularmente expressivo. "Este é o Whiskers", explicou a menina. "Ele mora aqui, mas só aparece quando quer." Sarah se pegou sorrindo enquanto a pequena narrava histórias sobre cada desenho. O rigor das salas de reunião, os gráficos impecáveis e as apresentações milimetricamente calculadas pareciam pertencer a outro universo. Ali,
Naquela cozinha simples, com o barulho da chuva no telhado e o aroma doce envolvendo tudo, a CEO sentiu algo que não experimentava há anos: paz. A armadura que Sarah construíra ao longo de anos de competição corporativa começou a apresentar pequenas rachaduras. Não eram falhas estruturais graves, apenas fissuras minúsculas por onde um pouco de humanidade conseguia penetrar. Enquanto observava Emma desenhar um novo carro na página em branco, a executiva se permitiu relaxar os ombros pela primeira vez em dias. "Quer tentar?" perguntou a menina, oferecendo um lápis colorido. E, para sua própria surpresa, Sarah Wellington aceitou. A manhã chegou com um céu mais claro, mas o problema no veículo de Sarah Wellington persistia. Ela havia passado a noite no pequeno sofá da sala dos fundos da oficina. Um luxo bem diferente das suítes presidenciais a que estava acostumada em Chicago. Chegou cedo à área de trabalho, esperando encontrar seu automóvel pronto para partir. Michael Jackson estava debruçado sobre o motor, com uma lanterna pequena entre os dentes. Ao perceber a presença da executiva, ergueu-se lentamente e balançou a cabeça. "Encontrei o problema", disse ele, apontando para um componente minúsculo. "É um fusível escondido no sistema de injeção. Raramente dá defeito, mas quando acontece..." Sarah Wellington franziu a testa, impaciente. "Quanto custa para substituir?" "Posso pagar o dobro se conseguir terminar até o meio-dia." O mecânico sorriu com gentileza. "Não é questão de dinheiro, senhora. Este modelo específico precisa de uma peça que não tenho em estoque. Precisarei encomendá-la da capital, e só chegará amanhã pela tarde." "Isso é inaceitável", protestou ela, sacando o celular. "Tenho uma reunião crucial com investidores. Deve haver uma solução." Michael limpou as mãos num pano já manchado de graxa. Nenhuma quantia fará esta peça aparecer mais rápido. Tecnologia tem seus limites, assim como nosso controle sobre as coisas." A frustração tomou conta de Sarah. Pela primeira vez em anos, seu poder aquisitivo não resolvia um problema. Não havia assistentes para culpar, nem subordinados para pressionar. Apenas ela, um fusível queimado e um homem que não se curvava ao seu dinheiro. "O ônibus para Chicago sai em 1 hora", ofereceu ele com voz calma. "Posso levá-la até a rodoviária." A CEO sentiu o peso daquela sugestão. Dependência não fazia parte de seu vocabulário, mas ali, naquela oficina simples em Millbrook, suas estratégias corporativas eram inúteis. "Obrigada", murmurou, quase inaudível. Durante o trajeto até a rodoviária, no carro pessoal de Michael, Sarah observou as mãos dele no volante, firmes, seguras, marcadas pelo trabalho honesto. Tão diferentes das suas, manicuradas e acostumadas apenas a assinar documentos e deslizar em telas de dispositivos. "Ligarei quando seu carro estiver pronto", prometeu ele ao deixá-la na estação. Sentada no ônibus, enquanto as paisagens do meio-oeste passavam pela janela, Sarah Wellington percebeu uma verdade incômoda. Nem todo problema tinha solução imediata, nem toda vontade podia ser imposta. Pela primeira vez em muito tempo, precisou aceitar ajuda sem poder retribuir no mesmo instante. Esta lição silenciosa a acompanhou por toda a viagem de volta a Chicago. O trem balançava suavemente enquanto Sarah Wellington observava a paisagem do meio-oeste se transformar gradualmente nas estruturas imponentes de Chicago. Seus pensamentos, porém, permaneciam na pequena oficina em Millbrook, nas mãos manchadas de graxa de Michael e no sorriso inocente de Emma. A viagem forçada de volta à realidade corporativa parecia arrancar algo que acabara de descobrir dentro de si. Ao chegar à sede da empresa, a executiva percebeu imediatamente que algo estava errado. Os olhares furtivos dos funcionários e o silêncio repentino quando passava pelos corredores
Eram sinais claros de problemas. Na sala de reuniões, o conselho de administração a aguardava com expressões severas. Bem-vinda de volta, Sarah. Esperamos que seu imprevisto tenha sido resolvido, disse Richard Harris, com um sorriso que não alcançava seus olhos. O vice-presidente ajeitou a gravata cara enquanto deslizava uma pasta de documentos pela mesa polida. Enquanto esteve ausente, revisamos os números do último trimestre. Há preocupações sobre a direção que estamos tomando, continuou ele, apontando para gráficos cuidadosamente preparados. Parece que sua atenção está se dispersando para projetos periféricos. Sarah sentiu o sangue ferver nas veias. Aquilo não era coincidência. Era uma armadilha meticulosamente planejada durante sua ausência. Richard havia esperado por anos uma oportunidade como esta. Os acionistas não estão interessados em iniciativas de responsabilidade social sem retorno imediato, acrescentou uma diretora financeira, evitando olhar diretamente para a CEO. Desde quando eficiência e humanidade são mutuamente exclusivas? Sarah questionou, mantendo a voz firme apesar da raiva crescente. Nossa marca pode representar mais que números em planilhas. O confronto escalou rapidamente. Pela primeira vez em sua carreira, a executiva defendia não apenas lucros, mas valores que sequer sabia que possuía até conhecer a família Jackson. As palavras de Michael sobre tempo, paciência e valor real ecoavam em sua mente enquanto rebatia os argumentos frios do conselho. Se continuarmos nesse caminho, perdemos o que nos diferencia da concorrência, argumentou Richard, com falsa preocupação. Talvez precise de um tempo para realinhar suas prioridades. Olhando ao redor da mesa, Sarah percebeu uma verdade dolorosa. Não tinha aliados reais ali. Anos construindo uma reputação de liderança inquestionável haviam criado respeito, mas não lealdade verdadeira. Ninguém arriscaria sua posição para defendê-la. Ao sair da reunião, a CEO sentiu um peso no peito que nenhum de seus sucessos anteriores havia preparado para enfrentar. O medo de perder tudo, não apenas o cargo, mas a chance de se transformar, começava a crescer como sombras ao entardecer. Sarah Wellington entrou em seu escritório em Chicago depois de uma reunião exaustiva. O ambiente corporativo, com suas paredes de vidro e móveis de design, parecia estranhamente frio após os dias passados na pequena Millbrook. Enquanto colocava sua pasta sobre a mesa, notou algo incomum. Um envelope colorido parcialmente visível sob a porta. Intrigada, a executiva se abaixou para pegá-lo, reconhecendo imediatamente o papel artesanal com manchas de tinta colorida nas bordas. Ao abrir o envelope, seus olhos encontraram um desenho feito com canetinhas hidrográficas. 3 figuras de mãos dadas sob um céu azul. Uma grande com manchas que pareciam graxa, outra menor com um relógio desenhado no pulso, e uma pequena entre elas. Sarah reconheceu a representação dela mesma, de Michael e Emma Jackson. No canto inferior, com a caligrafia irregular típica de uma criança, estava escrito: "Volte logo, sentimos sua falta." A CEO ficou paralisada, sentindo um nó na garganta. Como aquela carta havia chegado ali? Virou o envelope e encontrou o endereço da empresa cuidadosamente escrito, provavelmente com a ajuda do pai. A ideia de que Michael tivesse se dado ao trabalho de enviar o desenho da filha tocou algo profundo em seu interior. Sentou-se na cadeira executiva de couro, aquela que costumava representar seu poder, e deixou que uma lágrima escorresse pelo rosto. Há quanto tempo não recebia um gesto genuíno de carinho? Sem interesses, sem agendas ocultas, apenas afeto puro. A simplicidade daquele desenho expunha toda a complexidade de sua vida solitária.
Sarah passou os dedos sobre o papel, imaginando Emma concentrada enquanto desenhava, talvez sentada à mesa da cozinha nos fundos da oficina, com o aroma de chocolate quente no ar. Pensou em Michael, com suas mãos habilidosas, ajudando a filha a endereçar o envelope. O interfone tocou, anunciando que Richard Harris aguardava para discutir estratégias de mercado. Sarah respirou fundo, guardando cuidadosamente o desenho em sua bolsa de couro italiana. Antes de permitir a entrada do vice-presidente, tocou o papel uma última vez, como se pudesse absorver um pouco daquela conexão genuína. Aquele pedaço de papel colorido, com suas linhas imperfeitas e mensagem sincera, agora viajaria com ela. Um lembrete constante de que, em algum lugar, havia pessoas que haviam além do cargo, além do poder, pessoas que simplesmente sentiam sua falta. Sarah Wellington ajustou o blazer enquanto encarava as expressões céticas ao redor da mesa de reuniões. A sala de conferências da matriz em Chicago, com suas paredes de vidro e vista para o skyline, parecia mais fria que nunca. Ela havia passado a noite inteira preparando uma apresentação impecável sobre a aquisição da divisão do Meio-Oeste e a criação de uma subsidiária focada em práticas sustentáveis. Os números não mentem, senhores, ela argumentou, deslizando os dedos pelo tablet. Esta aquisição não apenas diversifica nosso portfólio, mas também nos posiciona como pioneiros em um mercado emergente. Richard Harris, com seu sorriso calculado, foi o primeiro a se manifestar. Admirável, Sarah, mas excessivamente arriscado. Os acionistas esperam estabilidade, não experimentos. Os outros membros do conselho assentiram em concordância silenciosa. A executiva sentiu o gosto amargo da derrota, enquanto observava seu projeto sendo sistematicamente desmontado por homens que nunca haviam pisado em Millbrook ou conversado com pessoas como Michael e sua filha. Precisamos focar no trimestre atual, continuou o vice-presidente. Não em sonhos de transformação social. Aquela palavra, sonhos, atingiu Sarah como uma bofetada. Há algumas semanas, ela teria concordado que negócios eram apenas números. Mas agora, depois de ver o impacto que uma pequena oficina tinha em uma comunidade inteira, algo havia mudado dentro dela. Entendo a posição do conselho. Ela respondeu com uma calma que surpreendeu a todos. E respeito a decisão. Naquela noite, sozinha em seu apartamento de cobertura, a CEO abriu sua conta bancária pessoal. Os números na tela representavam 15 anos de bônus, investimentos e sacrifícios. Com um suspiro profundo, ela transferiu uma quantia substancial para uma nova conta. Na manhã seguinte, Sarah convocou seu advogado de confiança. Quero criar uma empresa separada, explicou, usando meu próprio capital para adquirir aquela divisão no Meio-Oeste. O advogado arregalou os olhos. Isso é incomum. Você está disposta a arriscar sua fortuna pessoal? A mulher pensou na pequena Emma desenhando carros coloridos, em Michael consertando motores com paciência infinita e na praça central de Millbrook que poderia florescer novamente. Algumas coisas valem mais que dinheiro, respondeu simplesmente. E se falhar, pelo menos terei tentado por algo que realmente importa. Enquanto assinava os documentos, Sarah Wellington sorriu. Pela primeira vez em sua carreira, não estava tomando uma decisão baseada apenas em lucros ou poder. Estava apostando em pessoas, em uma comunidade e em uma versão de si mesma que começava a descobrir. A matéria no jornal local de Millbrook caiu como uma bomba. Executiva de Chicago usa cidade pequena como trampolim para lucros, estampava a manchete. Sarah Wellington sentiu o estômago afundar ao ler as acusações que a pintavam como uma oportunista fria, interessada apenas em explorar a comunidade para recuperar sua posição em Chicago. Isso é absurdo, murmurou ela.
amassando o jornal. Os olhares nos estabelecimentos locais, antes curiosos, agora carregavam desconfiança. Comerciantes que haviam demonstrado interesse em seus projetos subitamente cancelavam reuniões. A executiva, acostumada a dominar qualquer situação, sentia-se isolada numa cidade que parecia fechar suas portas para ela. Foi no restaurante de Meg que Sarah encontrou seu primeiro refúgio. A proprietária, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, colocou uma xícara de café na sua mesa. "Não acredito em tudo que leio", comentou Meg, sentando-se à sua frente. "Vi como você olha para a Emma quando ela desenha. Pessoas sem coração não têm esse olhar." Naquela mesma tarde, Michelle, uma mulher enérgica que liderava o comitê comunitário, juntou-se a elas. A líder comunitária trouxe mapas e documentos sobre os problemas econômicos da região. "Se você realmente quer ajudar Millbrook, vamos começar por aqui", disse Michelle, apontando para o antigo galpão abandonado na entrada da cidade. "Podemos transformá-lo em um mercado de produtores locais." Sarah observou as duas mulheres discutindo possibilidades com uma paixão que ela raramente via nas salas de reunião em Chicago. Ali, os números importavam, mas as pessoas vinham primeiro. Ela pegou seu smartphone e começou a fazer anotações. "Posso conseguir financiamento para reformar o espaço", ofereceu a executiva, sentindo uma fagulha de esperança. "E conheço especialistas em marketing que podem ajudar os produtores locais." Em poucos dias, o trio improvisado organizou uma reunião aberta na Praça Central. Apesar da desconfiança inicial, a curiosidade trouxe dezenas de moradores. Sarah Wellington, vestida de forma mais simples que o habitual, apresentou um plano de revitalização econômica que respeitava as tradições locais. "Não vim para mudar Millbrook", explicou ela, com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesma. "Vim para aprender com vocês e, talvez, contribuir com o que sei fazer." Ao final da apresentação, 3 agricultores e 2 artesãos já haviam se comprometido com o projeto do mercado. Meg sorriu discretamente enquanto servia limonada aos presentes. Michelle apertou o braço de Sarah em um gesto silencioso de aprovação. A CEO percebeu que, pela primeira vez em sua carreira, não estava tentando vencer sozinha. Estava construindo algo junto com outros. Algo que talvez fosse maior que seus próprios sonhos. A fama de Sarah Wellington começava a se espalhar por Millbrook. Sua presença frequente na oficina de Michael Jackson atraía olhares curiosos e, inevitavelmente, inveja. Robert Finch, dono da oficina concorrente do outro lado da cidade, observava com amargura o movimento crescente no estabelecimento do rival. Enquanto limpava as ferramentas enferrujadas, planejava um golpe que poderia arruinar a reputação do mecânico. Na quarta-feira, Sarah estava revisando documentos da empresa quando recebeu uma ligação anônima no celular. Uma voz rouca alertou sobre um plano para sabotar o sistema elétrico da oficina de Michael durante a noite. Inicialmente, hesitante, ela percebeu a seriedade da ameaça ao ouvir detalhes específicos sobre o painel de energia do local. Sem revelar sua fonte, Sarah dirigiu-se à oficina. Encontrou Michael concentrado sob o capô de um velho Chevrolet, as mãos habilidosas ajustando componentes com precisão cirúrgica. Emma desenhava tranquilamente num canto, cercada por peças metálicas que pareciam inspirá-la. "Precisamos verificar seu sistema elétrico", disse Sarah, tentando soar casual. Um mecânico ergueu uma sobrancelha, intrigado com o súbito interesse da executiva por instalações elétricas. Após o fechamento, Sarah convenceu Michael a instalar câmeras de segurança discretas. Ele resistiu inicialmente.
argumentando que Millbrook sempre fora um lugar seguro, mas cedeu diante da insistência dela. A executiva, que sempre usara sua astúcia para fechar negócios, agora a empregava para proteger aquela pequena família que, sem perceber, tornara-se importante para ela. Na madrugada seguinte, as câmeras flagraram Robert tentando acessar o painel elétrico. As imagens foram suficientes para que o xerife local o advertisse formalmente, evitando um incêndio que poderia ter destruído não apenas a oficina, mas também o apartamento onde Michael e Emma viviam. Quando Michael descobriu a verdade, seu olhar para Sarah mudou completamente. Não era mais apenas admiração pelo poder ou posição social da CEO, mas gratidão genuína por seu gesto protetor. Emma, percebendo a tensão dissipada, abraçou Sarah espontaneamente, sussurrando um "obrigada", que derreteu qualquer resquício de frieza no coração da executiva. Naquela noite, sentados na pequena cozinha dos fundos, os três compartilharam chocolate quente em silêncio. Sarah Wellington, a mulher que construíra um império intimidando concorrentes, descobriu que usar suas habilidades para proteger trazia uma satisfação muito mais profunda do que qualquer vitória corporativa jamais proporcionara. A feira comunitária de Millbrook fervilhava de atividades. Barracas coloridas pontilhavam a praça central, enquanto crianças corriam entre adultos que conversavam animadamente. Sarah Wellington observava tudo com um sorriso discreto, sentindo-se cada vez mais parte daquele lugar que, semanas atrás, seria apenas um ponto insignificante no mapa. Foi quando o grito agudo cortou o burburinho da multidão. Emma Jackson tinha acabado de cair da bicicleta nova, presenteada por Maggie. O pequeno corpo da menina estava estendido no chão, o joelho sangrando enquanto ela tentava, com toda a dignidade de seus poucos anos, não chorar na frente dos amigos. Michael Jackson correu em direção à filha, seu rosto normalmente sereno, transformado pela preocupação. Sarah viu algo naquele olhar que a atingiu como um raio, o medo puro, visceral, que só um pai pode sentir quando seu filho está machucado. Sem pensar duas vezes, a executiva largou sua xícara de café e correu até eles, ajoelhando-se ao lado da pequena. "Está tudo bem, querida", sussurrou, tirando um lenço da bolsa e pressionando delicadamente contra o ferimento. "Eu também caía muito quando era pequena." O mecânico parecia paralisado. Suas mãos fortes e habilidosas, com motores, agora tremiam levemente ao tocar a filha. Sarah percebeu que precisava assumir o controle da situação. "Michael, tem uma farmácia ali na esquina. Precisamos de água oxigenada e bandagens", disse com firmeza. "Mas gentileza, eu fico com ela." Enquanto o pai corria para buscar os suprimentos, Sarah segurou Emma nos braços, embalando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A menina soluçava baixinho contra seu ombro, manchando a blusa cara com lágrimas e um pouco de sangue. "Dói muito", confessou Emma, agarrando-se à mulher. "Eu sei", respondeu Sarah, sentindo um nó na garganta. "Mas vai passar, prometo." Quando Michael retornou, os três formaram um pequeno círculo no meio da feira. Sarah limpou o ferimento com cuidado, aplicou o antisséptico e colocou a bandagem, tudo enquanto contava histórias engraçadas para distrair a pequena. Seus olhos encontraram os do mecânico por cima da cabeça da menina, e algo silencioso e profundo passou entre eles. Foi naquele momento, vendo Emma sorrir novamente e Michael respirar aliviado, que Sarah Wellington sentiu as lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, ela pertencia a algo maior que seu título ou conta bancária. Ela pertencia a eles. As histórias que Emma contava durante as noites na oficina começaram a ecoar na mente de Sarah Wellington.
Aquela criança de olhos brilhantes e imaginação sem limites tinha uma forma única de ver o mundo, transformando situações cotidianas em contos de esperança. Foi durante uma dessas noites, enquanto a pequena Emma desenhava no seu caderno favorito, que Sarah teve uma epifania. E se nossas campanhas contassem histórias reais de pessoas reais? Perguntou Sarah para Michael, que ajustava uma peça de motor sob a luz amarelada da oficina. O mecânico ergueu os olhos, deixando a graxa marcar sua testa quando passou a mão pelo rosto. As pessoas gostam de se ver nas histórias que consomem, respondeu com simplicidade. Na manhã seguinte, Sarah reuniu a equipe de marketing da subsidiária em Millbrook. Em vez dos gráficos habituais e números projetados, ela trouxe fotos da comunidade e relatos de superação. A executiva propôs uma abordagem revolucionária. Cada produto seria apresentado através da história de quem o fabricava ou de como transformava vidas. Os primeiros folhetos mostravam Maggie, do restaurante local, usando os equipamentos da empresa para expandir seu negócio. Outro destacava como Michelle havia organizado um mutirão comunitário utilizando ferramentas da nova linha. As imagens eram autênticas, sem retoques excessivos, mostrando sorrisos sinceros e mãos calejadas pelo trabalho. As redes sociais da empresa começaram a compartilhar pequenos vídeos de 1 minuto, onde trabalhadores contavam suas histórias. A resposta foi imediata. Comentários positivos inundaram as publicações, com pessoas de todo o país perguntando onde encontrar os produtos. As vendas começaram a subir gradualmente. Não era uma explosão de consumo, mas um crescimento constante e sustentável. Sarah observava os gráficos com cautela, sabendo que precisava de mais para convencer os investidores céticos. Durante uma videoconferência com Chicago, Richard Harris não perdeu a oportunidade de questionar a estratégia. Histórias bonitas não pagam dividendos, Wellington provocou com um sorriso frio. Os acionistas querem resultados concretos, não contos de fadas. Sarah manteve a compostura, mas sentiu o peso daquelas palavras. Olhando pela janela do escritório improvisado, viu Emma brincando na praça recém-reformada. A menina acenava para os vizinhos, compartilhando seu lanche com outras crianças. Preciso provar que isso funciona, murmurou para si mesma, fechando o laptop. Não apenas prometer. Naquela noite, enquanto tomava chocolate quente com Emma e Michael na cozinha dos fundos da oficina, Sarah rabiscou um plano ambicioso em um guardanapo. Não bastava contar histórias, era hora de criar uma história tão poderosa que nem mesmo os investidores mais céticos poderiam ignorar. O alarme soou no celular de Sarah Wellington às 4 da manhã. As máquinas da fábrica do Meio-Oeste haviam parado completamente. O fornecedor principal de peças cancelara o contrato sem aviso prévio, deixando toda a produção paralisada. Ela vestiu-se rapidamente e dirigiu até a fábrica, onde encontrou funcionários desesperados e equipamentos silenciosos. Quanto tempo temos antes de perdermos os pedidos em andamento? Perguntou Sarah ao gerente de produção. 3 dias, no máximo. Depois disso, os clientes começarão a cancelar. A CEO passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso da responsabilidade. Esta fábrica representava não apenas seu investimento pessoal, mas a esperança de dezenas de famílias de Millbrook. Ela pegou o telefone e fez a ligação que nunca imaginou fazer. Michael, preciso da sua ajuda. Em menos de 1 hora, o mecânico chegou à fábrica, trazendo consigo ferramentas e conhecimento. Ele examinou as máquinas com atenção, tocando cada componente com respeito. Posso adaptar algumas peças da oficina, mas precisaremos de mais, explicou Michael, desenhando rapidamente algumas alternativas. E conheço metalúrgicos aposentados na cidade que podem ajudar. Sarah organizou uma reunião de emergência na Praça Central.
Maggie ofereceu seu restaurante como ponto de encontro, enquanto Michelle mobilizava os moradores através das redes sociais. Em poucas horas, artesãos, ferreiros e mecânicos aposentados formaram um verdadeiro exército de voluntários. A fábrica transformou-se em uma colmeia de atividade. Homens e mulheres que nunca haviam pisado em um ambiente industrial trabalhavam lado a lado com os funcionários. Michael liderava a operação técnica, enquanto Sarah coordenava logística e materiais. Durante 3 dias e 3 noites, a comunidade trabalhou incansavelmente. Emma aparecia após a escola, trazendo desenhos para animar os trabalhadores exaustos. No terceiro dia, a primeira máquina voltou a funcionar, arrancando aplausos emocionados de todos. Quando tudo parecia resolvido, Sarah recebeu uma mensagem de Victoria Chambers, sua amiga de longa data e parceira de negócios em Chicago. Então é isso? Você abandona nossos fornecedores para trabalhar com amadores? Pensei que fôssemos leais uma à outra. A mensagem doeu mais do que Sarah esperava. Victoria havia sido seu único apoio durante anos difíceis, mas não compreendia a transformação que ela vivenciava. Pois algumas vezes precisamos escolher entre lealdade ao passado e compromisso com o futuro, respondeu Sarah, sabendo que aquela amizade talvez nunca se recuperasse. Naquela noite, enquanto observava a fábrica funcionando novamente, Sarah sentiu Michael se aproximar. Sabe o que acabamos de provar? Ele perguntou suavemente. Que podemos sobreviver sem grandes fornecedores? Que ninguém precisa enfrentar crise sozinho, respondeu o mecânico, segurando gentilmente sua mão. A praça central de Millbrook ganhava nova vida sob o céu de primavera. Sarah Wellington, com as mangas arregaçadas e os cabelos presos em um coque despretensioso, ajudava a pintar um dos bancos de azul turquesa. Ao seu lado, Maggie coordenava um grupo de voluntários que plantavam petúnias coloridas nos canteiros recém-preparados. Quem diria que a executiva de Chicago teria talento para a jardinagem? Brincou Maggie, enquanto ajustava o chapéu de palha que a protegia do sol. Sarah sorriu, sentindo o suor escorrer pela testa. Há 3 meses, jamais imaginaria estar ali, com tinta nas mãos e terra sob as unhas que antes só conheciam o toque de teclados e documentos importantes. As barracas de artesanato começavam a ser montadas ao redor da fonte central, criando um círculo de cores e texturas que atrairia visitantes de cidades vizinhas. Precisamos de mais flores amarelas naquele canto, apontou a executiva. Surpreendendo-se com o próprio envolvimento no projeto, os moradores que passavam acenavam. Alguns paravam para conversar, não mais com desconfiança, mas com genuíno interesse. Numa manhã particularmente ensolarada, enquanto Sarah revisava os planos para a inauguração da praça renovada, um senhor de cabelos grisalhos e postura elegante aproximou-se. Robert Williams, ex-CEO da maior fábrica que Millbrook já tivera. Era uma lenda local. Bom, vejo que está transformando mais que uma praça, comentou ele, sentando-se ao lado da mulher no banco recém-pintado. Nas semanas seguintes, Robert e Sarah desenvolveram um ritual. Caminhavam até o lago nas primeiras horas da manhã, quando a névoa ainda pairava sobre a água, e conversavam sobre liderança, propósito e legado. Passei 20 anos achando que liderar era mandar, confessou o senhor em uma dessas manhãs. Demorei para entender que é sobre escutar primeiro. Sarah absorvia cada palavra, reconhecendo nos olhos do mentor os mesmos erros que cometera. Como conseguiu a confiança deles? Perguntou, referindo-se aos moradores que ainda a observavam com reserva. Tempo, respondeu Robert simplesmente, e ações que falem mais alto que promessas. Durante essas conversas, a executiva começou a redesenhar sua visão de sucesso. Não era apenas sobre números ou conquistas pessoais, mas sobre o impacto que deixava nas vidas ao seu redor.
Quando Michael Jackson passou com Emma pela praça renovada, a menina correu para mostrar a Sarah como as flores que plantaram juntas haviam crescido. Naquele momento, observando o sorriso da criança e o olhar orgulhoso de Michael, Sarah Wellington compreendeu o que Robert tentara lhe ensinar. A verdadeira liderança não vinha de títulos ou poder, mas da capacidade de cultivar crescimento, nas pessoas, na comunidade e em si mesma. O envelope marrom chegou às mãos de Sarah Wellington quando o relógio marcava quase 10 da noite. Ela estava sozinha no escritório, revisando os últimos detalhes do projeto da subsidiária. Ao abrir o documento, seu coração acelerou. Richard Harris havia conseguido uma liminar judicial, bloqueando temporariamente a compra da divisão do Meio-Oeste, alegando conflito de interesses e uso indevido de recursos da empresa. A executiva sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Todos os sacrifícios, as noites sem dormir, o dinheiro investido, tudo parecia desmoronar em segundos. Com as mãos trêmulas, ela fechou a porta do escritório e desligou o celular. Não queria que ninguém a visse assim, vulnerável e à beira do colapso. Sarah deixou-se cair na cadeira de couro, aquela mesma que antes representava poder e controle. Agora parecia apenas um objeto frio e sem significado. As lágrimas vieram sem aviso, quebrando anos de autocontrole rigoroso. Entre soluços, recordou-se da infância em Chicago, os pais sempre ausentes, a governanta como única companhia, a menina solitária que aprendeu cedo demais que mostrar fragilidade era perigoso. Você não pode perder tudo agora, sussurrou para si mesma, encarando o reflexo distorcido no vidro da janela. O vice-presidente havia planejado cada movimento com precisão. Enquanto ela se aproximava da comunidade de Millbrook, Richard construía alianças no conselho, preparando o golpe que agora a atingia em cheio. O pior não era a possível derrota jurídica, mas a sensação de que tudo que construíra em Millbrook, a confiança de Michael, o carinho de Emma, o respeito de Maggie e Michelle, poderia desaparecer. Por horas, a CEO permaneceu imóvel, revivendo cada decisão tomada. O medo de perder não era apenas profissional. Pela primeira vez em anos, Sarah tinha algo além do trabalho. Tinha pessoas que se importavam com ela. Não com seu cargo ou dinheiro. Quando o primeiro raio de sol atravessou a persiana, ela ainda estava lá, os olhos vermelhos fixos em lugar nenhum. O processo judicial era apenas a ponta do iceberg. Richard não queria apenas o controle da empresa, queria destruir tudo que ela havia construído. E o mais assustador era perceber que, agora, ela tinha muito mais a perder do que apenas um título corporativo. Sarah respirou fundo, sentindo-se mais exposta e vulnerável do que jamais estivera. O controle que tanto prezava havia escorrido por entre seus dedos, deixando apenas o medo cru de quem finalmente tem algo precioso a proteger. Enquanto Sarah Wellington lutava contra o processo judicial, movido por Richard Harris, uma carta selada chegou à oficina. Michael Jackson abriu-a com mãos ainda sujas de graxa, seus olhos se arregalando à medida que lia cada linha. Thomas Blackwood, magnata do setor automotivo, oferecia uma quantia que faria qualquer mecânico abandonar as ferramentas na mesma hora. $2 milhões pela oficina, incluindo um cargo de supervisor em sua rede nacional. O mecânico sentou-se no banquinho gasto, o papel tremendo entre seus dedos. Aquele lugar não era apenas um negócio, era o legado de seu pai, o futuro de Emma, o único lar que conheciam. Mas com aquele dinheiro, sua filha poderia estudar nas melhores escolas, ter oportunidades que ele jamais sonhara. Naquela noite, Michael não conseguiu dormir. Observou Emma adormecida, abraçada ao caderno de desenhos onde havia esboçado a oficina com Sarah ao lado deles.
Como explicaria à filha que precisavam deixar Millbrook? Como diria à comunidade que o confiava seus veículos há gerações? Sarah descobriu sobre a proposta acidentalmente, quando Emma mencionou durante um passeio pela Praça Central que papai estava triste por causa da carta do homem rico. A executiva sentiu o estômago afundar. Ela conhecia bem aquela sensação, o medo de perder tudo o que importava. "Quanto tempo você tem para decidir?" perguntou Sarah quando finalmente criou coragem para tocar no assunto. "Uma semana", respondeu ele, evitando seu olhar. "É muito dinheiro, Sarah. E o que você realmente quer?" Ela questionou, sentando-se ao lado dele na varanda da oficina. O silêncio que seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. Michael passou a mão pelos cabelos, suspirando profundamente. "Quero dar o melhor para Emma. Quero segurança." Sarah Wellington sentiu um nó na garganta. Havia enfrentado tantos obstáculos para construir algo significativo em Millbrook, para provar que negócios podiam ser humanos. Agora, a possibilidade de perder Michael e Emma fazia tudo parecer sem sentido. "E se você não precisasse escolher?" Ela murmurou, mais para si mesma que para ele. Naquela noite, Sarah não dormiu. Seu celular iluminava o quarto enquanto ela pesquisava alternativas. Fazia cálculos, imaginava cenários. Pela primeira vez, não estava planejando uma estratégia corporativa, mas lutando por algo muito mais valioso. A CEO, que antes media sucesso em lucros, agora o media em sorrisos. E a ideia de perder aquela família improvisada que havia encontrado em Millbrook era mais dolorosa que qualquer derrota nos negócios. A manhã começou com um vazio inexplicável. Sarah Wellington havia combinado de encontrar Michael Jackson na oficina para discutir os planos do festival comunitário, mas ao chegar encontrou apenas silêncio. O veículo dele não estava estacionado no lugar habitual, e a porta da frente exibia uma placa improvisada. "Fechado hoje." Emma Jackson estava na casa de Maggie, o que explicava a ausência da menina, mas não do pai. Sarah tentou ligar para o celular de Michael várias vezes, mas todas as chamadas caíam na caixa postal. Uma sensação gelada percorreu sua espinha, aquela mesma sensação de abandono que conhecia tão bem desde a infância. Ele simplesmente sumiu, murmurou para si mesma, sentindo o coração apertar. Depois de tantas decepções em Chicago, de tantas traições corporativas orquestradas por Richard Harris, Sarah havia baixado a guarda com o mecânico. Agora, o fantasma do abandono voltava a assombrá-la. Ao longo do dia, a CEO tentou se distrair com relatórios da fábrica do Meio-Oeste, mas sua mente vagava. Ligou para Michelle, que também não tinha notícias. Passou pelo restaurante de Maggie, onde Emma brincava alegremente, sem preocupações sobre o paradeiro do pai. "Ele às vezes faz isso", comentou a dona do restaurante com naturalidade. "Michael tem um coração enorme, sempre ajudando alguém." Mesmo com as palavras tranquilizadoras, Sarah não conseguia acalmar a tempestade interna. E se ele tivesse aceitado a proposta do magnata automotivo? E se tivesse partido sem se despedir? As horas se arrastavam como séculos. Já no fim da tarde, quando o sol começava a se pôr sobre Millbrook, Sarah avistou a caminhonete velha de Michael estacionando em frente à oficina. Correu até lá, dividida entre alívio e raiva. "Onde você esteve?" perguntou a voz trêmula. Michael Jackson a encarou, surpreso com a intensidade da pergunta. Seus olhos gentis mostravam cansaço. "O velho Pete teve uma recaída. Mora sozinho na fazenda. Há quase 2 horas daqui. Precisei levar remédios e ajeitar o gerador dele." Ele pausou, notando as olheiras de Sarah. "Desculpe. Saí às pressas e esqueci o celular." A simplicidade da explicação desarmou Sarah completamente. Não havia traição, apenas bondade.
Não havia abandono, apenas responsabilidade com quem precisava. Naquele momento, enquanto observava as mãos marcadas de graxa de Michael, Sarah Wellington compreendeu uma dimensão do amor que nunca havia experimentado. Amar também significava aceitar a vulnerabilidade da espera, a incerteza do não controle. Pela primeira vez, permitiu-se sentir medo e alívio simultaneamente, sem tentar dominar nenhuma dessas emoções. "Você se importa mesmo comigo?", sussurrou, mais para si do que para ele. Michael sorriu, cansado, mas afetuoso. "Mais do que imagina." O Festival de Outono de Millbrook transformou a Praça Central em um mar de cores quentes. Lanternas douradas e alaranjadas pendiam entre as árvores, enquanto o aroma de tortas de maçã e canela preenchia o ar noturno. Sarah Wellington, vestida com um suéter simples e jeans, tão diferente dos ternos impecáveis que costumava usar em Chicago, caminhava entre as barracas com uma sensação estranha de pertencimento. Ela observava os moradores dançando ao som da banda local, seus rostos iluminados pela luz suave das lanternas. Michael sorriu ao vê-la e estendeu a mão, convidando-a para a pista de dança improvisada. Por um instante, a executiva hesitou, mas logo se rendeu ao momento. Ali, rodopiando sob as luzes coloridas, Sarah sentiu-se parte de algo maior que planilhas, lucros e reuniões de conselho. "Você dança melhor do que conserta carros", brincou ela, enquanto Michael a conduzia com surpreendente elegância. "E você sorri mais em um mês aqui do que provavelmente sorriu em anos naquela empresa", respondeu o mecânico, fazendo-a rir ainda mais. Emma corria entre os dançarinos, seu vestido rodado esvoaçando enquanto ela saltitava de um grupo a outro. A menina parou diante da barraca, onde Maggie servia seu famoso chocolate quente, o mesmo que havia aquecido Sarah naquela primeira noite tempestuosa. "Vovó, posso ter mais marshmallows?", perguntou Emma naturalmente, estendendo sua caneca para Maggie. O tempo pareceu congelar. Sarah sentiu um nó na garganta enquanto observava a cena. A palavra "vovó" ecoou em seus ouvidos como uma revelação. Maggie, com os olhos marejados, abraçou a pequena com ternura, enquanto acrescentava mais marshmallows à bebida. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Sarah. Michael aproximou-se silenciosamente e passou o braço ao redor de seus ombros. "Está tudo bem?", perguntou ele. Preocupado. "Sim", respondeu ela, enxugando discretamente o rosto. "Só percebi algo importante." Naquele momento, Sarah Wellington compreendeu que os laços que estavam se formando ali não podiam ser medidos por contratos ou acordos corporativos. Eram construídos dia após dia, em pequenos gestos, em palavras simples como "vovó", em xícaras de chocolate compartilhadas. Michelle se aproximou, trazendo uma coroa de flores de outono que colocou na cabeça de Sarah. "Agora você é oficialmente parte de Millbrook", declarou, abraçando-a. A antiga CEO, que um dia medira seu valor pelo tamanho de seu escritório e pelo respeito temeroso que impunha, agora se sentia verdadeiramente rica por fazer parte daquela comunidade. Seu antigo orgulho havia dado lugar a algo muito mais valioso: o reconhecimento de que pertencer era mais importante que possuir. O tribunal finalmente arquivou o processo movido por Richard Harris. Sarah Wellington respirou aliviada ao assinar os últimos documentos, observando pela janela de seu escritório em Chicago o movimento frenético da cidade que já não a definia mais. A subsidiária no meio-oeste não apenas sobrevivia, mas prosperava, transformando-se em um modelo de negócio que unia lucro e responsabilidade social. Naquela manhã, Sarah convocou uma reunião extraordinária do conselho. Com passos firmes e voz serena, anunciou sua decisão. Renunciaria ao cargo de CEO da matriz para dedicar-se integralmente à subsidiária em Millbrook.
O silêncio na sala foi quebrado por sussurros de incredulidade. Alguns acionistas levantaram-se indignados. Outros simplesmente evitaram seu olhar. "Você está jogando fora uma carreira brilhante", alertou um dos diretores mais antigos. Mas pela primeira vez em anos, a executiva sentiu-se completamente em paz com uma decisão. Antigas alianças corporativas se desfizeram como castelos de areia. Contatos pararam de atender suas ligações. Convites para eventos exclusivos desapareceram. Surpreendentemente, aquela perda trouxe um alívio que ela jamais imaginara sentir. Na pequena cidade, a notícia se espalhou rapidamente. Meg organizou uma pequena celebração em seu restaurante, reunindo os moradores que antes olhavam para Sarah com desconfiança. Michelle, com seu jeito pragmático, propôs uma parceria entre a fábrica e o centro comunitário para oferecer cursos profissionalizantes. "Nunca pensei que diria isso, mas você realmente se tornou uma de nós", confessou a líder comunitária, abraçando-a com genuíno carinho. A fábrica, agora operando com equipamentos adaptados pelos próprios funcionários locais, tornou-se um símbolo de resistência e inovação. Sarah implementou um modelo de gestão participativa onde os trabalhadores tinham voz nas decisões estratégicas. Os lucros, embora menores que os da matriz, eram distribuídos de forma mais equitativa, gerando um senso de pertencimento que nenhum bônus corporativo poderia comprar. Numa tarde tranquila, o antigo CEO aposentado apareceu na porta de seu novo escritório, bem mais modesto que o anterior. "Você conseguiu o que poucos têm coragem de buscar", disse o senhor, observando os gráficos de crescimento sustentável na parede. "Equilíbrio." Sarah sorriu, lembrando-se da executiva implacável que havia sido. A mulher que media sucesso em zeros bancários agora encontrava realização em sorrisos sinceros e no impacto positivo que gerava. Em Millbrook, ela não era apenas uma empresária bem-sucedida, mas parte de algo maior, uma comunidade que a acolhera apesar de todos os seus erros iniciais. O verdadeiro sucesso, ela finalmente compreendera, estava no equilíbrio entre prosperar e pertencer. O céu estrelado de Millbrook refletia nas águas calmas do lago, enquanto lanternas coloridas balançavam suavemente entre as árvores. Sarah Wellington caminhava descalça pela margem, sentindo a terra fresca sob seus pés. Um prazer simples que jamais teria experimentado em sua antiga vida. Michael Jackson a esperava no pequeno deck de madeira, nervoso, ajeitando constantemente o colarinho da camisa que havia passado 3 vezes. "Você parece preocupado", comentou Sarah ao se aproximar. O mecânico sorriu, aquele sorriso que havia derretido suas defesas ao longo dos últimos meses. "Apenas pensando em como a vida dá voltas", respondeu ele, pegando sua mão. "Lembra quando você entrou na minha oficina naquela noite de tempestade?" Sarah riu, lembrando-se de como havia sido arrogante, oferecendo dinheiro para que ele consertasse seu veículo imediatamente. A CEO, que acreditava poder comprar tudo agora, apreciava as coisas que o dinheiro não podia pagar. Michael conduziu-a até uma pequena mesa montada no deck, onde 2 xícaras fumegantes de chocolate quente esperavam. O aroma de canela trouxe memórias daquela primeira noite na cozinha da oficina. "Emma ajudou a preparar", explicou ele. "Disse que precisava ser especial." Sarah pegou a xícara, sentindo o calor entre seus dedos. Ao dar o primeiro gole, algo tocou seus lábios. Algo sólido e metálico. Confusa. Ela olhou para dentro da bebida e viu um delicado anel de ouro brilhando no fundo da xícara. Seus olhos encontraram os de Michael, que agora se ajoelhava à sua frente. "Quando você chegou à minha porta, pensei que fosse apenas mais uma cliente impaciente", disse ele com voz embargada. "Nunca imaginei que você transformaria minha vida e a de Emma. Você nos mostrou um mundo maior."
E nós mostramos a você que há força na simplicidade. Sarah sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, enquanto Michael pegava o anel da xícara e o segurava entre os dedos. Sarah Wellington, você aceitaria formar uma família conosco? A mulher que antes media sucesso por números em planilhas, agora via sua maior conquista refletida nos olhos daquele homem. O medo de perder o controle, que a perseguira por toda a vida, transformou-se na certeza de que encontrara seu verdadeiro lar. Andrina, respondeu ela com a voz trêmula. Sim, 1000 vezes sim. Quando Michael deslizou o anel em seu dedo, Sarah percebeu que havia finalmente vencido, não como a CEO implacável que fora, mas como a mulher que aprendera a abrir mão do controle para ganhar amor. Abraçados sob o céu estrelado de Millbrook, selaram a promessa de um futuro compartilhado, onde o valor das coisas não seria medido em dólares, mas em sorrisos, abraços e xícaras de chocolate quente. O céu de Millbrook estava pintado com tons alaranjados quando Sarah Wellington ajustou o pequeno laço no vestido de Emma Jackson. Fazia exatamente 1 ano desde aquela noite tempestuosa que mudara tudo. A praça central, antes abandonada, agora pulsava com música, risos e o aroma de tortas caseiras do restaurante de Maggie. "Estão prontas, minhas garotas?" perguntou Michael Jackson, aparecendo na porta com um buquê de flores silvestres colhidas do campo próximo ao lago. Seus olhos brilhavam com a mesma gentileza que Sarah vira naquela primeira noite na oficina. Mas agora havia algo mais. Uma cumplicidade construída dia após dia. Emma correu para abraçar o pai, enquanto a ex-CEO observava a cena com o coração transbordando. Quem diria que aquela mulher que chegara encharcada e furiosa à pequena oficina estaria ali? Usando um vestido simples e um anel de noivado que simbolizava muito mais que um compromisso. Era a prova de que os caminhos mais improváveis podem levar ao lar. Os três caminharam de mãos dadas pela praça. Comerciantes acenavam, crianças corriam ao redor deles e até mesmo o velho ex-CEO da cidade ergueu seu chapéu em saudação. Sarah sorriu ao ver a placa recém-instalada na entrada da fábrica renovada, Wellington Jackson Enterprises, construindo o futuro juntos. "O lembra quando você me ofereceu $5.000 para consertar seu automóvel em 1 hora?" Michael perguntou baixinho, enquanto Emma corria para mostrar seus novos desenhos a Michelle. Sarah riu, balançando a cabeça. "E você me disse que cada máquina tem seu tempo e cada erro, seu preço. Nunca imaginei que aquele motor quebrado nos traria até aqui", confessou o mecânico, apertando suavemente a mão da noiva. Sob as luzes das lanternas que começavam a se acender com o cair da noite, o casal observou Emma brincando com outras crianças. A pequena artista havia desenhado um novo mural na parede da escola. 3 figuras de mãos dadas sob um grande coração. "Sabe o que aprendi neste ano?" Sarah perguntou, olhando para a comunidade reunida. "Que o verdadeiro poder não está no controle, mas na capacidade de se permitir ser transformado." Michael sorriu, abraçando-a pela cintura. "E eu aprendi que alguns motores quebrados não precisam apenas de conserto, precisam de um novo destino." Enquanto dançavam sob as estrelas de Millbrook, o antigo orgulho e as inseguranças deram lugar à certeza de que o impossível havia acontecido. A executiva implacável de Chicago encontrara seu verdadeiro propósito nos braços de uma família improvável e no coração de uma cidade que nunca mais seria a mesma.